Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula de Geografia com o seguinte tema: regionalização do espaço mundial. Então vamos aprender o significado da palavra regionalizar, quais os critérios de regionalização desse espaço mundial e vamos aprender como é que eu posso estar regionalizando. Primeiramente vamos à definição da palavra. O que é regionalizar? É dividir o espaço. Dividir o espaço pode ser em um município, em municípios, pode ser em estados, país, continente ou todo o mundo, em regiões, né? Essas regiões, claro, pessoal, são parte de um todo que possui traços comuns. Tipo, o Brasil, um exemplo, o Brasil é dividido em 5 regiões, né? Que possuem alguns traços em comuns, tanto físico, social ou histórico. No caso do Brasil, a gente tem a região Nordeste, a região Sul, a região Sudeste, região Norte e região Centro-Oeste. Mas para regionalizar, para que eu preciso regionalizar? Para eu estudar melhor, né, o espaço, compreender melhor esse espaço geográfico, para fins tanto administrativo, questão de Estado, administração, ou de planejamento, né? E como é que o mundo é regionalizado? Nós temos diversos critérios que a gente vai estudar. Ele pode ser regionalizado por continente, no caso, por características históricas, por países ricos ou pobres, países, no caso, subdesenvolvidos ou desenvolvidos, e pela DIT, né, pela Divisão Internacional do Trabalho. Vamos ver como é que ele é regionalizado por continente, né? A divisão por continente é uma forma de regionalizar o mundo fundamentada principalmente, pessoal, na questão de fatores físicos ou naturais, né? Então, os continentes, né, o que são os continentes? São as imensas massas sólidas, né, na superfície terrestre. E no espaço mundial a gente tem 6 continentes, né? A América, que é o nosso continente. Temos o continente europeu, a Europa, a Ásia, a Antártida, a África e a Oceania. Aqui são as massas continentais, pela essa divisão histórica geográfica, né? Existem 4 grandes massas, que vocês podem observar. Ó. Essa parte aqui da América, né? Que é chamado Novo Mundo, uma visão europeia. Tem a massa do Velho Mundo aqui, pegando a África, a Ásia e a Europa. O Novíssimo Mundo, que é a Oceania. E tem o continente Antártico. Sendo que aqui nesse Velho Mundo se divide em 3, né? A Ásia, a Europa e a África. Numa visão europeia. Então, como essa regionalização, que eles começaram a regionalizar velho, novo e novíssimo mundo, né? No ponto de vista europeu, né? Eles falam que o velho mundo era aquela região ali da Europa, da Ásia, da África, por surgimento das antigas civilizações, né? Local onde se encontrou os fósseis mais antigos, o berço da civilização ocidental. Nesses termos se refere à história humana, tá bom? Ao processo de descoberta e colonização de diversas partes do planeta pelos europeus. Tipo, eles vieram colonizar a América. Ponto de vista europeu. Vamos à regionalização agora, pessoal. A regionalização com questões econômicas, né? Geoeconômicas. Temos uma regionalização de norte e sul, né? Onde diz que os países mais ao norte são os mais ricos, mais desenvolvidos, e ao sul são os países considerados mais pobres, menos desenvolvidos. Essa regionalização do mundo utilizando o desenvolvimento econômico e social como critério. Então, essa diferença entre países ricos e pobres iniciou na Revolução Industrial, que a gente estudou, lá no século XVIII, né? Contudo, a divisão entre norte e rico e sul pobre surge na década de 1980, por aí. Países ricos, né, no caso, como eu já estava explicando, desenvolvidos, têm melhor estrutura de desenvolvimento, países pobres subdesenvolvidos, né? Então, a partir do século XX, essa definição, no norte geoeconômico e sul geoeconômico, né? O conceito de agrupamento pela realidade daquele país, levando critérios econômicos. O mapa, que é a existência de 2 mundos, para você ver essa definição, né?
Aqui abaixo, ele coloca os países ao sul, né? Ao sul mais pobres, subdesenvolvidos. Quer dizer que ao norte aqui são os países mais ricos, desenvolvidos. Existem dois mundos, essa divisão aí de norte e sul geoeconômicos, tá bom? Existem dois mundos, né? Que ele coloca uma diferença básica num país desenvolvido, né? Dois tipos como um símbolo de riqueza, e o outro aqui um país subdesenvolvido, um país pobre, né? Aqui ele coloca a Bélgica e a Índia, tá bom? Também temos a regionalização subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? País que é pobre, que ainda está em desenvolvimento, o termo em desenvolvimento passa a substituir o termo subdesenvolvido por incomodar alguns governantes dos países pobres. No caso aí um país totalmente pobre, mas ele está crescendo um pouco mais. Então isso incomodava alguns governantes, aí coloca o país em desenvolvimento. Não é um país desenvolvido, mas que tem algum crescimento na área econômica, mas não tanto na área social. Contudo, o termo em desenvolvimento é inadequado para a imensa maioria dos países subdesenvolvidos, pois este continua atrasado em relação a países desenvolvidos. Existem países que estão em desenvolvimento, mas que aumentaram bastante sua produção e qualidade de vida da sua população. Nossa aula era essa, bons estudos para vocês. Na próxima aula a gente continua nessas definições de critérios econômicos, critérios de regionalização.